O milionário Hélio Navarro Quintanilha construiu prédios gigantes na cidade inteira, mas terminou esquecido num quarto silencioso de asilo. Os próprios filhos o deixaram ali. Todas as noites ele chorava sozinho, convencido de que o mundo já tinha acabado para ele. Mas tudo mudou no dia em que a pequena estrela dos reis, uma menininha de 5 anos, filha de Joana, uma empregada humilde, parou na frente dele, estendeu uma maçã e sorriu. O que aconteceu depois, ninguém dentro daquele asilo esperava. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Hélio Navarro Quintanilha chorava todas as noites no quarto 312 do residencial Sênior Bellevue Jardins. Aos 80 anos, o homem que construiu um império imobiliário em São Paulo agora dormia sozinho num asilo de luxo, abandonado pelos próprios filhos. A manhã chegava silenciosa pelos vidros blindados. Hélio abria os olhos e sentia o peso da solidão apertar o peito. O quarto era imenso, com móveis importados e cortinas de seda. Mas nada daquilo importava. Ele havia sido descartado como um problema resolvido. Senhor Quintanilha, trouxe o café da manhã. A voz da enfermeira soava do corredor. Hélio virou o rosto para a parede. Não queria ver ninguém. Não queria falar. Apenas existir ali, esquecido, até que o tempo decidisse levá-lo de vez. A porta se abriu devagar. A enfermeira entrou com a bandeja, colocou sobre a mesinha ao lado da cama e saiu sem insistir. Já conhecia o padrão. O senhor Quintanilha não comia pela manhã. Não comia ao meio-dia. Às vezes, beliscava algo à noite, quando ninguém via. Por que você ainda está aqui? Hélio perguntou para si mesmo, olhando o teto branco. Ninguém respondia. Nunca respondia. Os dias se arrastavam iguais. Hélio levantava apenas para ir ao banheiro. Não participava das atividades. Não conversava com os outros idosos. Ficava ali na poltrona perto da janela, olhando o movimento da rua lá embaixo. Carros, pessoas, vida acontecendo sem ele. Cássio e Túlio não ligavam, não visitavam. Haviam vendido parte da holding às escondidas, transferido o controle das empresas e colocado o pai naquele lugar caro para aliviar a consciência. Como se pagar por um asilo de luxo fosse suficiente para apagar a traição. Eles nem ligam mais, Hélio murmurou sozinho, apertando os dedos nos braços da poltrona. A raiva queimava no peito, mas não tinha força para sair. Ficava ali, presa, machucando por dentro. À tarde, uma funcionária bateu na porta. Era a terceira vez que tentavam fazer Hélio descer para o setor de convivência. Senhor Quintanilha, hoje tem música ao vivo. O senhor não quer descer? Não, mas vai ser bonito, o senhor vai gostar. Eu disse não. A mulher suspirou e foi embora. Hélio voltou a olhar pela janela. Lá fora, uma criança corria atrás de um cachorro. A mãe ria, tentando alcançar os dois. Hélio sentiu um aperto na garganta. Eu tive filhos também, disse para ninguém. Eu criei vocês, dei tudo e agora... Não conseguiu terminar. As palavras sumiam antes de ganhar forma. A noite chegou pesada. Hélio deitou na cama sem trocar de roupa. Olhou o celular antigo em cima do criado mudo. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nada. Fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem. Não fazia barulho, nunca fazia. Chorava em silêncio, como quem não quer incomodar nem a si mesmo. Por que eu ainda estou vivo? Perguntou para o vazio. O vazio não respondeu. Na manhã seguinte, a mesma enfermeira entrou com o café. Desta vez, trouxe companhia. A coordenadora do asilo, uma mulher elegante de cabelos presos, parou ao lado da cama. Senhor Quintanilha, precisamos conversar. Hélio não se moveu. O senhor não está se alimentando direito. Não participa de nada. Estamos preocupados. Preocupados com o quê? Com o pagamento? A mulher respirou fundo. Não é isso. Queremos que o senhor se sinta bem aqui. Eu não me sinto bem em lugar nenhum. Ela tentou argumentar, mas Hélio a interrompeu. Podem ir. Eu estou bem. Não estava. E todos sabiam.
Quando ficou sozinho de novo, Hélio arrastou o corpo até a poltrona. Sentou-se devagar, sentindo cada osso doer. Olhou pela janela mais uma vez. O sol estava forte, iluminando as árvores da calçada. Eu construí prédios nessa cidade, disse em voz baixa. Empreguei milhares de pessoas, e agora ninguém lembra de mim. Sentiu um nó na garganta. Cássio, Túlio, por que vocês fizeram isso comigo? Não havia resposta. Só o silêncio pesado do quarto 312. Mais um dia começava. Mais um dia igual. Mais um dia sozinho. E Hélio Navarro Quintanilha continuava ali, esquecido entre o luxo, esperando por algo que ele mesmo não sabia o que era. Hélio desceu para o setor de convivência pela primeira vez em semanas. Não porque quisesse, mas porque a enfermeira insistiu tanto que ele cedeu só para ter paz. Entrou no salão grande com piso de madeira clara e poltronas espalhadas em grupos. Outros idosos conversavam, jogavam cartas, assistiam televisão. O ambiente parecia agradável para quem conseguia sentir alguma coisa. Ele não conseguia. Senhor Quintanilha, que bom ver o senhor aqui. A coordenadora veio até ele com um sorriso largo. Venha, vou apresentá-lo ao pessoal. Não precisa. Mas vai ser bom. O senhor Mário ali é muito simpático, jogava futebol profissional. E a dona Cleusa adora conversar sobre música. Hélio olhou para os lados. Todos pareciam felizes demais. Sorrisos forçados. Conversas vazias. Gente tentando fingir que aquele lugar não era o fim da linha. Eu prefiro ficar sozinho. A coordenadora perdeu um pouco do brilho no olhar. Mas, senhor Quintanilha, ficar isolado não faz bem. Aqui a gente é uma família. Eu já tive família. Não deu certo. Ela não soube o que responder. Hélio caminhou até uma poltrona afastada, perto da janela, longe de todos. Sentou-se e cruzou os braços, deixando claro que não queria companhia. Tudo bem, a coordenadora disse, tentando manter a educação. Mas se precisar de algo, estamos aqui. Hélio não respondeu. Os minutos passavam devagar. Ele observava os outros idosos sem interesse real. Dona Cleusa ria alto de alguma piada. Senhor Mário mostrava fotos no celular. Outro grupo jogava dominó com entusiasmo exagerado. Tudo mentira, Hélio pensou. Ninguém aqui é feliz de verdade. Uma auxiliar de limpeza passou com um carrinho de produtos. Era jovem, magra, com o rosto cansado. Limpava as mesas com movimentos rápidos, eficientes. Não olhava para ninguém. Só fazia o trabalho e seguia em frente. Essa daí sabe o que é a vida. Hélio murmurou sozinho. A hora do almoço chegou. Todos foram chamados para a sala de refeições. Hélio ficou sentado. Senhor Quintanilha, não vai almoçar? Perguntou uma funcionária. Não estou com fome, mas o senhor precisa comer. Eu sei do que eu preciso. A mulher suspirou e foi embora. Hélio continuou ali, olhando pela janela. Lá fora, um entregador estacionou a moto e entrou correndo num prédio. A vida seguia, rápida, indiferente. E eu aqui, parado. Quando o salão esvaziou, Hélio pensou em voltar para o quarto, mas não tinha energia para levantar. Ficou ali, afundado na poltrona, sentindo o peso de cada ano vivido. Senhor, Hélio levantou os olhos. Era o senhor Mário, o tal do futebol. Desculpa incomodar. Vi que o senhor está sozinho. Quer jogar uma partida de xadrez? Não. Ah, entendo. Mas se mudar de ideia, eu estou sempre por aqui. Hélio não respondeu. O homem ficou ali por mais alguns segundos, esperando algo que não veio. Depois desistiu e voltou para o grupo dele. Por que eles não me deixam em paz? Hélio pensou irritado. Mas no fundo, bem no fundo, uma parte dele queria que alguém insistisse. Queria que alguém visse além da rispidez. Queria que alguém entendesse que ele não era mau, apenas quebrado. Mas ninguém insistia. E ele não sabia pedir. A tarde passou lenta. Hélio permaneceu na poltrona, ignorando tentativas de conversa, recusando lanches, afastando qualquer sinal de gentileza. Ele havia construído um muro ao seu redor,
e esse muro era a única coisa que ainda o protegia. Senhor Quintanilha, o senhor não pode ficar assim. A coordenadora voltou no fim da tarde. A gente entende que é difícil, mas o senhor precisa tentar. Tentar o quê? Viver. Hélio riu, um riso seco, sem alegria. Viver? Eu já vivi. Agora estou aqui, esperando acabar. Não fale assim. Por que não? É a verdade. A mulher apertou os lábios. Os seus filhos, não mencione meus filhos. Mas eles não vão fazer nada. Me deixaram aqui e sumiram. Fim da história. A coordenadora queria argumentar, mas viu nos olhos de Hélio que não adiantaria. Ela acenou com a cabeça e saiu, deixando-o sozinho de novo. Hélio voltou a olhar pela janela. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa. Era bonito, mas ele não sentia nada. Cássio, Túlio, murmurou. Vocês me jogaram fora como lixo. Sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas as segurou. Não ia chorar ali, na frente de todo mundo. Guardou a dor para a noite, quando estivesse sozinho no quarto 312. Quando escureceu, Hélio voltou para o quarto. Deitou-se na cama sem tirar os sapatos. Olhou o teto, pensou nos filhos, pensou na vida que construiu, pensou em como tudo desmoronou e chorou. Joana Reis acordou às 5 da manhã com o despertador tocando no celular velho. Desligou rápido para não acordar Estrela, que dormia na mesma cama, enrolada no lençol fino. O apartamento era pequeno demais. Kitnet na zona norte, paredes rachadas, infiltração no teto do banheiro. Mas era o que dava para pagar. Levantou devagar, sentindo o corpo doer. As costas reclamavam das horas curvada limpando o chão do asilo. Os joelhos ardiam. As mãos estavam ásperas de tanto produto de limpeza. Joana tinha 30 anos, mas o corpo parecia carregar 60. Foi até a pia e jogou água fria no rosto. Olhou-se no espelho quebrado. Olheiras fundas, pele sem vida, cabelo preso num coque bagunçado. Não lembrava a última vez que se arrumou de verdade. Mãe, você já vai? Estrela sentou na cama, esfregando os olhos. Ainda não, filha. Volta a dormir. Estou com sede. Joana pegou o copo plástico, encheu de água e levou para a menina. Estrela bebeu tudo e devolveu o copo com um sorriso. Obrigada, mãe. De nada, amor. Agora dorme mais um pouquinho. Daqui a pouco a tia Vera vem te buscar para a creche. Tá bom. Joana beijou a testa da filha e voltou para a cozinha minúscula. Ferveu água para o café, mas não tinha pão. Comeu uma banana amassada com açúcar. Era o suficiente, ou tinha que ser. Vestiu o uniforme da empresa terceirizada de limpeza. Calça azul desbotada, blusa branca com o logo nas costas. Pegou a mochila velha com o documento, a carteira e o celular. Olhou o relógio. 6 horas, tinha que sair. Antes de ir, passou no quarto mais uma vez. Estrela já dormia de novo. Joana sentiu um aperto no peito. A menina merecia mais. Merecia roupa nova, brinquedos, passeios. Mas o salário mal cobria o aluguel e os remédios da mãe. Um dia vai melhorar, Joana sussurrou para si mesma. Não acreditava muito, mas precisava falar. Desceu as escadas rápido. O prédio velho cheirava a mofo e a fritura. Saiu na rua ainda escura e caminhou até o ponto de ônibus. Tinha que pegar 2 para chegar no Bellevue Jardins. 1h30 de viagem, todos os dias. O primeiro ônibus estava lotado. Joana ficou de pé, segurando a barra de ferro, balançando com as freadas bruscas. Sentia o cansaço pesar nas pernas. Fechou os olhos e tentou descansar, mas a cabeça não parava. Preciso ligar no hospital, ver como a mãe passou a noite. Belmira estava internada no hospital do Mandaqui há 3 semanas. Doença degenerativa, sem previsão de alta. Joana visitava todos os dias depois do trabalho. Ficava ali, segurando a mão da mãe, ouvindo ela pedir desculpas por ser um peso. Você não é peso nenhum, mãe, Joana dizia sempre. Mas Belmira não acreditava.
O segundo ônibus estava mais vazio. Joana conseguiu sentar, apoiou a cabeça na janela e fechou os olhos. Pensou em Estrela, pensou na mãe, pensou nas contas atrasadas. Eu não posso desistir, murmurou. Não posso. Chegou no Bellevue Jardins às 7h30. Entrou pela porta dos fundos, bateu o ponto e foi direto para o vestiário trocar de sapato. Outras funcionárias já estavam lá, conversando baixo. Joana, você está bem? Perguntou Regina, uma colega mais velha. Estou. Por quê? Você está com uma cara só cansada. Regina não insistiu. Todo mundo ali estava cansado. Joana pegou o carrinho de limpeza e começou a rotina. Primeiro andar, corredores, salas de convivência, depois os quartos. Varrer, passar pano, limpar banheiros, trocar lixeiras, repetir, repetir, repetir. Você é invisível, pensou enquanto limpava o corredor. Ninguém aqui sabe seu nome. E era verdade. Os idosos não olhavam para ela. As enfermeiras mal cumprimentavam. A coordenadora só chamava quando tinha reclamação. Joana era só mais uma peça no funcionamento daquele lugar caro. Na hora do intervalo, sentou sozinha no refeitório dos funcionários. Comeu uma marmita fria, arroz, feijão, um pedaço de carne dura. Mastigou devagar, sem vontade. Pegou o celular e ligou para o hospital. Bom dia, eu queria saber como está a paciente Belmira Reis. Um momento. Joana esperou, o coração apertado. A paciente teve uma noite tranquila, mas está fraca. Posso falar com ela? Ela está dormindo agora. Melhor ligar mais tarde. Tá bom, obrigada. Desligou e guardou o celular. Sentiu as lágrimas chegarem, mas piscou rápido. Não podia chorar ali. Não tinha tempo para isso. Voltou para o trabalho. Limpou mais 3 andares. Trocou mais 20 lixeiras. Passou pano em mais 50 metros de corredor. Às 6h, bateu o ponto e saiu. Pegou os 2 ônibus de novo. Desceu perto do hospital. Entrou correndo. Belmira estava acordada, magra, pálida, com tubos nos braços. Sorriu fraco quando viu a filha. Oi, mãe. Oi, minha filha. Cadê a Estrela? Ficou com a vizinha. Amanhã eu trago ela. Não precisa. Não quero que ela me veja assim. Mãe, Joana, eu estou atrapalhando sua vida. Não está. Estou sim. Você trabalha demais por minha causa. Não fala isso. Joana segurou a mão da mãe. Ficou ali até o horário de visita acabar. Depois voltou para casa. Estrela estava acordada, desenhando no chão. Mãe! Joana abraçou a filha com força. Era o único momento do dia que fazia sentido. Estrela Maia dos Reis tinha 5 anos e um sorriso que iluminava qualquer lugar. Cabelo cacheado preso com um elástico colorido, olhos grandes e curiosos, roupas simples mas sempre limpas. Ela era o oposto completo do ambiente pesado em que vivia. Enquanto tudo ao redor parecia cansado e sem cor, Estrela brilhava. Mãe, posso desenhar? Perguntou enquanto Joana preparava o café da manhã. Pode, filha, mas não gasta muito papel, tá bom? Tá bom. Estrela pegou o caderno velho e os lápis de cor quebrados, sentou no chão da sala e começou a desenhar uma casa com um jardim enorme. Não era a kitnet apertada onde morava, era a casa dos sonhos dela. Com flores, árvores, um cachorro e um balanço. Quando eu crescer, vou morar num lugar assim, disse para a mãe. Joana sorriu. Vai sim, amor. Você vai ter tudo o que você quiser. E a vovó também. E a vovó também. Estrela continuou desenhando. Não percebia o quanto a vida era difícil. Não entendia que a mãe trabalhava até os ossos doerem. Não sabia que a avó estava doente no hospital. Para ela, o mundo ainda era cheio de possibilidades. Na segunda-feira seguinte, Joana recebeu um telefonema da creche. A diretora avisou que haveria uma reunião pedagógica e não teria aula. Mas eu preciso trabalhar, Joana disse desesperada. Entendo, mas não tem como. A creche vai estar fechada. E agora? Joana desligou e respirou fundo. Não tinha com quem deixar Estrela. A vizinha que às vezes ajudava tinha viajado.
Não conhecia mais ninguém de confiança e não podia faltar no trabalho. Já tinha faltado 2 vezes no mês passado por causa da mãe. Mãe, o que foi? Estrela perguntou, percebendo a preocupação. Nada, filha, está tudo bem. Mas não estava. Joana passou a noite pensando. Não via outra saída. Teria que levar Estrela para o trabalho. Só dessa vez. Prometeu para si mesma que seria só dessa vez. Na manhã seguinte, acordou a menina mais cedo que o normal. Estrela, hoje você vai comigo no trabalho. Sério? Os olhos da menina brilharam. Mas você tem que prometer que vai ficar quietinha, tá bom? Eu prometo. Joana vestiu a filha com a roupa mais bonita que tinha. Prendeu o cabelo dela com carinho. Preparou uma mochila pequena com caderno, lápis de cor, uma maçã e uma garrafinha de água. Você vai ficar num cantinho enquanto eu trabalho. Pode desenhar, mas não pode fazer barulho. Tá bom, mãe, eu vou ser bem comportada. Pegaram os 2 ônibus juntas. Estrela olhava tudo pela janela, encantada. Via prédios, carros, pessoas. Para ela, era uma aventura. Chegaram no Bellevue Jardins. Joana entrou pela porta dos fundos, pediu para Estrela ficar bem perto e bateu o ponto rapidinho. Algumas colegas olharam, mas não disseram nada. Todos ali sabiam como era difícil. Vem, filha. Joana levou Estrela até uma saleta pequena perto do vestiário. Era um depósito onde guardavam produtos de limpeza, mas tinha uma cadeira velha e um pouco de espaço. Você fica aqui, tá bom? Se precisar de mim, vem devagarinho até o corredor e me chama baixinho. Pode deixar, mãe. Estrela sentou na cadeira, abriu o caderno e começou a desenhar. Joana saiu para trabalhar com o coração apertado. Mas Estrela era criança, e criança não consegue ficar parada por muito tempo. Depois de meia hora desenhando, ela ficou entediada. Olhou para a porta entreaberta. Ouviu vozes no corredor. Sentiu curiosidade. Só vou dar uma olhadinha, pensou. Saiu da saleta e caminhou devagar pelo corredor. O lugar era enorme. Paredes brancas, quadros bonitos, plantas nos vasos. Estrela nunca tinha visto nada assim. Passou por uma sala com idosos assistindo televisão. Alguns conversavam, outros cochilavam nas poltronas. Ela parou e observou. Achou interessante. Aquelas pessoas pareciam tão cansadas, tão sozinhas. Continuou andando. Entrou no setor de convivência. Era um salão grande com mesas, cadeiras, sofás e uma estante cheia de livros. No canto havia uma cesta de frutas. Estrela sentiu o estômago roncar. Lembrou que tinha comido só um pedaço de pão no café. Caminhou até a cesta e pegou uma maçã vermelha. Olhou ao redor para ver se alguém ia brigar com ela. Ninguém prestou atenção. Guardou a maçã na mão e voltou a explorar. Foi quando viu um homem sentado sozinho perto da janela. Velho, cabelos brancos, roupas bonitas, mas amarrotadas. Ele olhava para fora com uma expressão triste. Tão triste que Estrela sentiu vontade de fazer algo. Ela não sabia quem era aquele homem. Não sabia da fortuna, da traição dos filhos, da dor que ele carregava. Só sabia que ele parecia precisar de um sorriso. Estrela caminhou até ele. Parou bem na frente. O homem nem percebeu. Oi! Ela disse baixinho. Hélio levantou os olhos surpreso. Uma criança. De onde tinha vindo aquela criança? Você está bem? Estrela perguntou. Hélio não respondeu. Olhou para a menina sem entender. O que ela queria? Estrela estendeu a maçã. Quer, está bonita. E sorriu. Um sorriso puro, sem medo, sem esperar nada em troca. Hélio olhou para a maçã, depois para a menina. Sentiu algo estranho no peito, algo que não sentia há muito tempo. Hélio ficou olhando para a menina sem saber o que fazer. Ela continuava ali, com a maçã estendida na mão pequena, esperando. O sorriso dela era sincero demais. Não tinha segunda intenção. Não era forçado, era só um gesto. Um gesto simples de alguém que viu outra pessoa sozinha e quis ajudar. Eu não quero, Hélio disse a voz rouca. Por quê? Por que não? Estrela inclinou a cabeça, curiosa. Mas você parece triste. Quando eu estou triste, a minha mãe me dá uma fruta.
Aí eu fico melhor. Hélio quase sorriu. Quase. E você acha que uma maçã vai resolver os meus problemas? Não sei. Ela continuou com a mão estendida. Hélio suspirou. A menina não ia desistir. E por algum motivo que ele mesmo não entendia, não conseguiu ser grosseiro com ela. Tá bom, me dá. Estrela colocou a maçã na mão dele, satisfeita. Pronto, agora você come e vai ficar melhor. Você é muito confiante para uma criança. Eu tenho 5 anos, ela disse orgulhosa. Já sei um monte de coisa. Hélio olhou para a maçã. Vermelha, brilhante. Parecia até irreal. Fazia tanto tempo que ele não prestava atenção em algo tão simples. Qual é o seu nome? Perguntou sem saber por quê. Estrela Maia dos Reis. E o seu? Hélio. Oi, Hélio, você mora aqui? Moro. E é bonito morar aqui? Parece ser. É só um lugar. Estrela olhou ao redor. Eu acho bonito. Tem muita coisa. Lá em casa é pequeno. Só tem um quarto e a cozinha. Hélio sentiu um aperto estranho no peito. A menina falava com tanta naturalidade sobre não ter quase nada. E ainda assim estava ali, sorrindo, oferecendo uma maçã. Onde está a sua mãe? Perguntou. Trabalhando. Ela limpa aqui. Mas hoje a creche fechou e eu vim com ela. E ela sabe que você está andando sozinha por aí? Estrela ficou quieta por um instante. Não. Então acho melhor você voltar para onde ela mandou você ficar. Mas eu estava entediada. E você estava aqui triste. Hélio não soube o que responder. A menina tinha razão. Ele estava, mas não ia admitir isso. Você não vai comer a maçã? Estrela perguntou. Vou, depois. Pode comer agora. Eu espero. E ela sentou no chão ao lado da poltrona dele, cruzou as pernas e ficou olhando, esperando. Hélio olhou para ela, depois para a maçã, depois para ela de novo. Você é insistente. Minha mãe fala isso também. Hélio respirou fundo e mordeu a maçã. O gosto doce encheu a boca. Ele nem lembrava quando foi a última vez que tinha comido uma fruta de verdade. Engoliu devagar. Gostou? Estrela perguntou animada. Está boa. Viu? Eu falei. Ela bateu palmas, contente consigo mesma. Hélio sentiu algo quente subir pelo peito. Não era felicidade. Não exatamente. Era conforto. Alguém estava ali. Alguém se importou. Nem que fosse só uma criança de 5 anos que não entendia nada da vida. Por que você está triste? Estrela perguntou de repente. Hélio parou de mastigar. Quem disse que eu estou triste? Eu vi no seu rosto. Você estava olhando para a rua com uma cara de quem quer chorar. A sinceridade da menina era brutal. Hélio não estava preparado para aquilo. É complicado. Eu sei. Minha vovó está doente no hospital. Minha mãe fica triste também. Ela acha que eu não vejo, mas eu vejo. Hélio olhou para a menina. Ela falava com tanta leveza sobre coisas tão pesadas, como se a dor fosse só mais uma parte da vida. Você é muito esperta. Obrigada, Estrela sorriu. Você tem filhos? A pergunta pegou Hélio de surpresa. Ele apertou os dedos na maçã. Tenho. 2. E eles vêm te visitar? Não. Por quê? Porque eles não querem. Estrela ficou quieta por um momento pensando. Isso é muito triste. Se eu tivesse um pai, eu ia visitar ele todos os dias. Você não tem pai? Não. Minha mãe disse que ele foi embora antes de eu nascer. Mas tudo bem. Eu tenho ela e a vovó. Hélio sentiu um nó na garganta. Aquela menina tinha tão pouco. E ainda assim estava ali, tentando alegrar um velho ranzinza que ela nem conhecia. Estrela! Uma voz chamou do corredor. A menina levantou rapidinho. É a minha mãe. Eu preciso ir. Tá bom. Ela olhou para ele mais uma vez. Vovô Hélio, você vai ficar bem? Vou. Promete? Prometo. Estrela sorriu de novo. Então tchau. Amanhã eu volto para ver se você está melhor. E saiu correndo antes que ele pudesse responder. Hélio ficou sozinho de novo. Olhou para a maçã meio comida na mão. Depois olhou para o lugar onde a menina estava sentada segundos atrás. Algo dentro dele mudou. Não foi grande, não foi dramático, mas foi real.
Pela primeira vez em meses, Hélio não se sentiu completamente invisível. Joana encontrou Estrela correndo pelo corredor e seu coração quase saiu pela boca. Estrela, onde você estava? Desculpa, mãe, eu saí só um pouquinho. Eu pedi para você ficar na saleta. Eu sei, mas eu vi um senhor sozinho e dei uma maçã para ele. Joana respirou fundo, tentando se acalmar. Filha, você não pode sair andando por aí. Aqui não é lugar de criança. Mas ele estava triste, mãe. Eu só quis ajudar. Joana ajoelhou e segurou os ombros da menina. Eu sei que você quis ajudar, mas você precisa obedecer. Se alguém reclamar, eu posso perder o emprego, entende? Estrela baixou os olhos. Desculpa. Tá tudo bem. Só não faz de novo, está bom? Está bom. Joana levou a filha de volta para a saleta, mas o dia continuou complicado. Estrela ficou inquieta e Joana ficou dividida entre o trabalho e a preocupação com a menina. No dia seguinte, a creche voltou a funcionar. Joana deixou Estrela lá e foi trabalhar com um pouco mais de tranquilidade. Mas algo tinha mudado. A menina não parava de falar sobre o tal senhor que encontrou no asilo. Mãe, ele é muito triste. Acho que os filhos dele não gostam dele. Estrela, não fala assim. Você não sabe da vida das pessoas. Mas eu vi nos olhos dele. Ele estava triste de verdade. Joana não respondeu. Ela mesma sabia o que era solidão. Sabia o peso de carregar tudo nas costas, sem ter ninguém para dividir. Na sexta-feira, a creche teve mais um imprevisto. Uma reforma emergencial no encanamento. Joana recebeu a ligação na hora do almoço e quase entrou em pânico. De novo, murmurou sozinha. Não tinha escolha. Ligou para a coordenadora do asilo e explicou a situação. A mulher não ficou feliz, mas acabou permitindo. Só hoje, Joana, e a menina não pode circular. Pode deixar, ela fica comigo. Joana buscou Estrela na creche e voltou correndo para o Bellevue Jardins. Dessa vez, tentou manter a filha mais perto, mas Estrela já conhecia o caminho e já sabia onde encontrar Hélio. Mãe, posso ir falar com o vovô, Hélio? Quem? O vovô que eu dei a maçã. Estrela, não. Você precisa ficar comigo. Mas ele está sozinho. Eu só quero dar oi. Joana olhou para a filha. Aqueles olhos cheios de bondade. Aquele desejo genuíno de ajudar. Como dizer não? Está bem, mas só 5 minutos. E você não sai de perto dele, está bom? Está bom! Estrela saiu correndo. Joana suspirou e voltou para o trabalho. Hélio estava no mesmo lugar, na poltrona perto da janela, olhando para fora. Mas dessa vez, quando Estrela apareceu, ele não se assustou. Oi, vovô Hélio! Ele virou a cabeça e, pela primeira vez em muito tempo, quase sorriu. Oi, você lembra de mim? Lembro, a menina da maçã. Isso, eu voltei para ver se você está melhor. Estrela sentou no chão ao lado dele, como da última vez. Tirou o caderno da mochila e começou a desenhar. O que você está fazendo? Hélio perguntou. Desenhando uma casa. Quer ver? Ela mostrou o desenho. Era simples. Uma casa com telhado, janelas, uma porta e flores na frente. Está bonito, Hélio disse. É a casa que eu quero ter quando crescer, com um quintal grande e um cachorro. E sua mãe vai morar com você? Claro, e a minha vovó também, quando ela sair do hospital. Hélio ficou quieto. A menina falava com tanta certeza sobre o futuro, como se tudo fosse possível. Você tem sonhos? Estrela perguntou de repente. Sonhos? É, coisas que você quer fazer, Hélio pensou. Fazia tanto tempo que ninguém perguntava isso para ele. Eu não sei mais. Todo mundo tem sonhos. Eu já tive. Mas não deu certo. Estrela parou de desenhar e olhou para ele. Então você faz outros. Não é tão simples. Por que não? Hélio não soube responder. Porque realmente, por que não? Estrela voltou a desenhar. Hélio ficou olhando. A menina tinha uma concentração impressionante para alguém tão pequena. Ela desenhava com cuidado, escolhendo as cores, preenchendo os espaços. Vovô Hélio,
Posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você fica sempre sozinho? A pergunta era direta. Hélio respirou fundo. Porque eu não tenho ninguém. Mas tem tanta gente aqui. Ter gente perto não é a mesma coisa que ter alguém. Estrela pensou por um momento. Entendi. É igual estar sozinho no meio de um monte de gente. Exatamente. Então eu vou ser sua amiga. Aí você não vai estar sozinho. Hélio sentiu um aperto no peito. A menina falava com tanta naturalidade, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Você nem me conhece, mas eu posso conhecer. A gente se conhece conversando. E foi o que ela fez. Estrela conversou. Contou sobre a escola, sobre a mãe, sobre a avó no hospital. Falou sobre os desenhos que gostava de fazer, sobre as histórias que inventava antes de dormir. Hélio apenas escutava. E aos poucos começou a responder. Pequenas frases, pequenos comentários, nada demais. Mas era mais do que tinha falado em semanas. Quando Joana veio buscar Estrela, a menina se despediu com um abraço rápido. Tchau, vovô Hélio. Amanhã eu volto. Tá bom. E dessa vez, Hélio esperou. Esperou que amanhã chegasse logo. Os dias seguintes trouxeram uma rotina nova. Sempre que Joana precisava levar Estrela para o trabalho, a menina corria direto para Hélio. Ele já não fingia que não gostava. Já não virava o rosto. Esperava por ela. E quando ela aparecia, algo dentro dele se acalmava. Vovô Hélio, hoje eu trouxe um desenho novo. Estrela chegou animada, segurando uma folha amassada. Deixa eu ver. Era um desenho dele. Ou pelo menos era o que a menina tentou fazer. Um homem sentado numa poltrona, olhando pela janela. Não era perfeito, mas era cheio de carinho. Sou eu? É, você gostou? Gostei. Muito. Estrela sorriu satisfeita. Sentou no chão e tirou o caderno de novo. Hoje eu vou desenhar você sorrindo. Por quê? Porque você ainda não sorriu de verdade. Só um pouquinho. Eu quero ver você feliz. Hélio não sabia o que dizer. Ninguém se importava com a felicidade dele há tanto tempo que ele nem lembrava como era ser feliz. Eu não sei se consigo. Consigo o quê? Ficar feliz. Estrela parou de desenhar e olhou para ele. Todo mundo consegue. Às vezes demora, mas consegue. Você é muito sábia para uma criança. Eu sei, ela disse sem modéstia. Minha vovó fala isso também. Hélio riu. Não foi muito, mas foi um riso verdadeiro. Estrela ouviu e bateu palmas. Você riu. Eu ouvi. Foi sem querer. Não importa. Você riu. Isso é bom. Ela voltou a desenhar, satisfeita com a pequena vitória. Hélio ficou olhando a menina trabalhar. Ela era tão leve, tão cheia de vida. Ele queria entender como alguém que tinha tão pouco podia ser tão feliz. Estrela, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você é tão alegre? Sua mãe trabalha muito, sua avó está doente, vocês não têm dinheiro. Como você consegue sorrir? Estrela pensou por um momento. Porque eu tenho minha mãe e minha vovó. E agora eu tenho você também. Eu não conto. Claro que conta. Amigos contam. Hélio sentiu um nó na garganta. Amigos. Fazia décadas que ele não tinha um amigo de verdade. Obrigado. Por quê? Por estar aqui. Estrela sorriu. De nada. Nos dias seguintes, Hélio começou a mudar. Pequenas mudanças. Ele passou a descer para o setor de convivência, mesmo quando Estrela não estava lá. Sentava na mesma poltrona, mas agora observava os outros idosos. Às vezes, até respondia quando alguém puxava a conversa. Senhor Quintanilha, que bom ver o senhor por aqui. A coordenadora disse, surpresa. Pois é. Quer participar da atividade de hoje? Vamos fazer artesanato. Hélio quase disse não, mas pensou em Estrela. Ela faria. Ela não teria medo de tentar. Tá bom, eu vou. A coordenadora quase caiu da cadeira. Sério? Sério. Hélio participou. Fez um chaveiro de miçangas. Ficou torto, mas ficou pronto. E ele sentiu uma satisfação estranha ao ver o resultado. Olha só, o senhor tem jeito para isso, disse Dona Cleusa, a senhora que gostava de música. Obrigado.
O senhor devia vir mais vezes. A gente sente sua falta. Hélio não respondeu, mas guardou aquelas palavras. Quando Estrela voltou na sexta-feira, ele mostrou o chaveiro para ela. Eu fiz isso. Ah, sério? Está lindo! Quer ficar com ele? Posso? Pode. Estrela pegou o chaveiro com cuidado, como se fosse um tesouro. Obrigada, vovô Hélio. Eu vou guardar para sempre. Hélio sentiu o peito apertar. Aquele gesto simples significava tanto. Estrela, você está me ensinando a viver de novo. Como assim? Eu estava desistindo, mas você me mostrou que ainda vale a pena tentar. Estrela não entendeu completamente, mas sentiu que era importante. Ela se levantou e abraçou Hélio. Um abraço apertado, demorado, cheio de carinho. Você não está mais sozinho, tá bom? Hélio fechou os olhos. Sentiu as lágrimas chegarem, mas não segurou. Deixou escorrer. Estrela não soltou o abraço. Tá bom, ele sussurrou. Eu não estou mais sozinho. Quando Joana veio buscar a filha, viu a cena. Hélio chorando, Estrela abraçando ele. Sentiu um aperto no peito. Não sabia quem era aquele homem, mas sabia que a filha tinha feito algo especial. Vem, Estrela. Está na hora. Já vou, mãe. Estrela soltou Hélio e limpou as lágrimas dele com a mão pequena. Não fica triste. Eu não estou triste. Estou grato. Então tá bom. Ela saiu correndo. Hélio ficou sozinho de novo. Mas dessa vez, a solidão não pesava tanto. Ele tinha uma amiga de 5 anos que, sem saber, estava salvando a vida dele. Hélio passou o fim de semana pensando. Estrela tinha despertado algo nele. Não era só gratidão, era indignação. Como os filhos dele puderam fazer aquilo? Como puderam abandoná-lo como se ele não valesse nada? Na segunda-feira de manhã, pediu para usar o telefone da recepção. Ligou para o escritório antigo da holding. A secretária atendeu. Bom dia, holding Quintanilha Imóveis. Aqui é Hélio Quintanilha. Quero falar com o Dr. Meireles. Houve um silêncio. Senhor Quintanilha, o senhor está bem? Estou. Passa o Dr. Meireles. Ela transferiu a ligação. Meireles era o advogado da família há 30 anos. Leais, competente, discreto. Hélio, é você mesmo? Sou eu. Meu Deus, faz meses que não temos notícias suas. Tentei te ligar várias vezes, mas o Cássio disse que você não queria contato. O Cássio mentiu. Igual mentiu sobre muita coisa. Meireles ficou quieto. O que aconteceu? Meus filhos me colocaram num asilo e venderam parte da empresa sem meu consentimento. Eu quero que você investigue tudo. Senhor Quintanilha, isso é grave. Eu sei, por isso estou ligando. Quero saber exatamente o que eles fizeram e quero reverter. Vou precisar de documentos. Eu assino o que for preciso. Me manda tudo por correio aqui no asilo. Eu autorizo. Está bem, vou começar hoje mesmo. Hélio desligou. Sentiu uma energia que não sentia há meses. Ele não ia ficar parado. Não ia deixar os filhos destruírem o que ele construiu a vida inteira. 2 semanas depois, Meireles voltou com notícias. As notícias eram piores do que Hélio imaginava. Eles venderam 40% da holding, desviaram fundos, forjaram sua assinatura em vários documentos. Isso é crime. É, e podemos provar. Então vamos provar. Meireles preparou tudo. Juntou provas, documentos, testemunhas. Entrou com ações judiciais. E 3 meses depois conseguiu reverter as vendas e retomar o controle da holding. Cássio e Túlio foram pegos de surpresa. Acharam que o pai estava incapacitado, que nunca ia descobrir, que nunca ia reagir. Mas Hélio reagiu. No dia da audiência judicial, os 2 filhos apareceram revoltados. Pai, o que você está fazendo? Cássio perguntou irritado. Fazendo justiça. A gente só fez o que era melhor para a empresa. Vocês venderam minha empresa pelas minhas costas. Me colocaram num asilo e sumiram. Isso não é cuidar da empresa. Isso é roubar. Não é roubo. A gente tem direito também. Túlio gritou. Tem direito quando eu morrer. Enquanto eu estiver vivo, quem decide sou eu.
O juiz bateu o martelo. Silêncio, vamos ouvir as partes. A audiência durou horas. No final, o juiz decidiu a favor de Hélio. As vendas foram anuladas. O controle voltou para ele e Cássio e Túlio perderam os cargos na empresa. Isso não vai ficar assim! Cássio ameaçou ao sair. Vai sim! E se vocês tentarem qualquer coisa, eu processo de novo. Os filhos saíram furiosos. Hélio ficou ali, respirando fundo. Não sentia alegria, sentia tristeza. Tristeza por ter chegado àquele ponto. Senhor Quintanilha, o senhor fez a coisa certa, Meireles disse. Eu sei, mas dói mesmo assim. É normal. São seus filhos. São, mas me trataram como lixo. Hélio voltou para o asilo naquela noite. Estava cansado, emocionalmente exausto, mas aliviado. Justiça tinha sido feita. Na sexta-feira seguinte, Estrela apareceu no horário de sempre. Vovô Hélio, você está diferente. Como assim? Não sei. Você parece mais forte. Hélio sorriu. Eu acho que estou. O que aconteceu? Eu resolvi um problema que estava me incomodando. Que bom, agora você vai ficar melhor? Vou, graças a você. Eu não fiz nada. Fez sim, você me lembrou que eu ainda importo. Estrela sorriu e abraçou ele. Vovô Hélio, você sempre importou. Hélio fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu por aquela menina, por aquele sorriso, por aquela maçã que mudou tudo. Hélio passou os dias seguintes pensando em Joana, a mãe de Estrela. Aquela mulher que trabalhava até os ossos doerem para sustentar a filha e cuidar da mãe doente. Ela nunca pediu nada, nunca se aproximou dele pedindo favores. Mas ele via o cansaço no rosto dela, via o uniforme desgastado, via a preocupação nos olhos quando buscava Estrela correndo no fim do expediente. Meireles, preciso de mais um favor. Hélio ligou para o advogado. Pode falar. Quero ajudar alguém, mas de forma discreta, sem que pareça caridade. E quem? A mãe da menina que me ajudou. Ela trabalha aqui no asilo. É terceirizada. Quero melhorar a situação dela. Meireles ficou quieto por um momento. Senhor Quintanilha, o senhor está bem? Estou. Pela primeira vez em muito tempo estou bem. E quero retribuir. Entendo. O que o senhor tem em mente? Quero que ela seja contratada diretamente pelo asilo, com carteira assinada, salário melhor, benefícios, e quero ajudar com o tratamento da mãe dela, mas sem que ela saiba que fui eu. Vai ser difícil manter em segredo. Então inventa alguma coisa, diz que é um programa social, qualquer coisa. Só não quero que ela se sinta constrangida. Está bem, vou ver o que consigo fazer. 2 semanas depois, Joana foi chamada na sala da coordenadora. Ela entrou nervosa, achando que tinha feito algo errado. Joana, senta aqui. Eu fiz alguma coisa? Não, é o contrário. Temos uma proposta para você. Joana sentou, ainda tensa. A empresa terceirizada está encerrando o contrato. Mas o Bellevue Jardins gostou muito do seu trabalho. Queremos te contratar diretamente. Joana arregalou os olhos. Sério? Sério. Carteira assinada, salário melhor, vale alimentação, plano de saúde, tudo certinho. Eu não sei o que dizer. Diz que aceita. Claro que eu aceito. A coordenadora sorriu. Ótimo. Você começa na semana que vem com um novo contrato. Joana saiu da sala quase flutuando. Não acreditava. Finalmente algo bom estava acontecendo. Mas as boas notícias não pararam por aí. Alguns dias depois, ela recebeu uma ligação do hospital do Mandaqui. Senhora Joana Reis. Sim, sou eu. Temos uma notícia sobre a senhora Belmira. Um programa de assistência médica aprovou o tratamento experimental dela, sem custo. Como assim sem custo? É um programa para pacientes de baixa renda. A sua mãe se encaixa nos requisitos. O tratamento começa semana que vem. Joana sentiu as lágrimas chegarem. Tem certeza, não é engano? Tenho certeza, tudo confirmado. Obrigada, muito obrigada. Desligou e chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de esperança.
Estrela chegou da creche e encontrou a mãe chorando na cozinha. Mãe, o que aconteceu? Nada de ruim, filha. São coisas boas, muitas coisas boas. Que coisas? Eu consegui um emprego melhor e a vovó vai receber um tratamento novo. Sério? Sério. Estrela pulou de alegria. Eu sabia que ia melhorar. Joana abraçou a filha com força. Graças a Deus! Na sexta-feira, quando Joana levou Estrela para o asilo, a menina correu direto para Hélio. Vovô Hélio, aconteceram coisas incríveis. O quê? Minha mãe conseguiu um emprego melhor e minha vovó vai fazer um tratamento novo. Hélio sorriu. Que bom, Estrela. Estou muito feliz por vocês. Eu também. Agora a gente vai ficar bem. Ela abraçou ele, feliz. Hélio olhou por cima da cabeça da menina e viu Joana no corredor. Ela estava olhando para ele e pela primeira vez sorriu. Um sorriso cansado, mas sincero. Hélio acenou de leve. Joana acenou de volta. Ela não sabia, mas ele sabia. E isso era suficiente. Mais tarde naquele dia, Hélio estava sozinho na poltrona quando Joana se aproximou. Senhor Quintanilha, pode me chamar de Hélio. Hélio, eu queria agradecer. Agradecer o quê? Por ser gentil com a minha filha. Ela fala muito do Senhor. Acho que o Senhor fez bem para ela. Hélio balançou a cabeça. Foi o contrário. Ela que fez bem para mim. Joana sorriu. Ela tem esse dom. Alegra todo mundo. Tem mesmo. Joana hesitou. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, mas eu vejo que o Senhor está melhor. E eu fico feliz por isso. Obrigado. De nada. Ela voltou para o trabalho. Hélio ficou ali olhando pela janela, mas dessa vez não estava olhando para o vazio. Estava olhando para a vida lá fora e pensando em como tudo pode mudar com um gesto simples. Uma maçã, um sorriso e um coração aberto. 6 meses completos haviam passado desde que Estrela ofereceu aquela maçã vermelha para Hélio. E o residencial Sênior Bellevue Jardins não era absolutamente mais o mesmo lugar. Ou melhor, Hélio não era absolutamente mais o mesmo homem quebrado. Ele acordava cedo agora todos os dias. Tomava café completo no refeitório com os outros idosos. Conversava animado, ria de piadas. Participava ativamente das atividades recreativas. Jogava dominó todas as tardes com o Sr. Mário, o Sr. Paulo e Dona Cleusa. Às vezes ganhava as partidas, às vezes perdia feio, mas se divertia genuinamente. Hélio, você está completamente diferente, Dona Cleusa comentou certo dia enquanto embaralhava as peças. Como assim diferente? Você está vivo de verdade. Antes parecia um fantasma andando. Agora você é uma pessoa. Hélio sorriu largo. Eu estava mesmo um fantasma, morto por dentro. O que mudou tão drasticamente? Uma menina de 5 anos me lembrou que eu ainda importo, que ainda tenho valor. Dona Cleusa sorriu emocionada. Que lindo isso! Criança tem esse poder mágico mesmo. Hélio concordou completamente. Estrela tinha esse poder. E ele era eternamente grato todos os dias por aquele encontro casual. Joana agora trabalhava diretamente para o asilo com contrato fixo. Ganhava significativamente melhor. Tinha todos os benefícios importantes. E pela primeira vez em anos sofridos, conseguia respirar sem o peso constante da falta de dinheiro. Ainda era difícil, mas era infinitamente menos sufocante. Belmira havia começado o tratamento experimental caro. Os médicos eram cautelosos, mas otimistas com os resultados. Ela ainda estava fraca, mas melhorando visivelmente. E o mais importante, não se sentia mais um fardo pesado. Joana, você está feliz, Belmira disse durante uma visita. Estou, mãe. Muito. Faz tempo que eu não te vejo assim tão leve. É porque as coisas estão realmente melhorando. Graças a Deus mesmo. E graças à Estrela também. Belmira sorriu fraca. Aquela menina é um anjo de verdade. É sim. Estrela continuava sendo exatamente Estrela.
alegre, curiosa, absolutamente cheia de vida. Mas agora ela tinha um amigo muito especial, Hélio. Eles se viam toda semana sem falta. Conversavam bastante, desenhavam juntos, jogavam jogos simples. Ele até comprou um jogo de damas novo só para jogar com ela. Vovô Hélio, você está me deixando ganhar? Estrela perguntou desconfiada. Não, você é realmente boa. Tenho certeza absoluta? Tenho certeza. Ela sorriu orgulhosa de si mesma. Então, eu sou boa de verdade mesmo. Hélio riu alto. Ele ria muito agora, coisa que não fazia há anos inteiros. Cássio e Túlio não deram mais as caras. Hélio não sentiu falta nenhuma. Eles fizeram a escolha deles e ele fez a dele. Ele escolheu viver de verdade. Escolheu se abrir, escolheu acreditar que ainda havia bondade genuína no mundo. Uma tarde, enquanto jogavam dominó animados, o Sr. Mário perguntou: Hélio, o que você acha de organizar um torneio grande aqui no asilo? Torneio de quê exatamente? De dominó. A gente pode chamar todo mundo, fazer umas equipes. Vai ser muito divertido. Hélio pensou por um momento. Por que não? Vamos fazer sim. E fizeram. O torneio aconteceu 2 semanas depois com grande participação. Todos os idosos participaram entusiasmados. Até Dona Cleusa, que não sabia jogar direito, entrou na brincadeira animada. Foi uma tarde inteira cheia de risadas, gritos, comemorações barulhentas. Estrela estava lá assistindo, torcendo animadamente para Hélio, batendo palmas toda vez que ele ganhava uma rodada importante. Vai, vovô Hélio, você consegue, eu sei que consegue. E ele conseguiu chegar na final. Não ganhou o torneio completo, mas se divertiu imensamente, e isso era infinitamente mais importante que ganhar. No final do dia, quando todos já tinham ido embora cansados, Hélio ficou sozinho no setor de convivência vazio. Olhou ao redor silencioso, as cadeiras vazias, as mesas arrumadas, o silêncio calmo e bom. Mas não era um silêncio pesado e doloroso, era um silêncio de paz verdadeira. Senhor Quintanilha, Hélio virou. Era a coordenadora. Pode me chamar de Hélio, já falei isso. Hélio, eu queria dizer uma coisa importante. Pode falar à vontade. Eu estou muito feliz de ver o senhor assim tão diferente. Quando o senhor chegou aqui meses atrás, eu fiquei muito preocupada. Achei que o senhor não ia se adaptar nunca, mas o senhor provou que eu estava completamente errada. Eu também achei que não ia conseguir. O que mudou tão drasticamente? Uma menina me mostrou que eu ainda tinha valor, que ainda importava. A coordenadora sorriu emocionada. A Estrela? Sim, ela não sabia, mas me salvou completamente. Que coisa linda de verdade, Hélio concordou. Era linda mesmo, muito linda. Naquela noite, antes de dormir, Hélio pegou o celular antigo. Abriu a galeria de fotos quase vazia. Tinha poucas, mas uma delas era especial demais. Estrela tinha pedido para tirar uma foto juntos. Ele não queria, mas ela insistiu com aqueles olhos enormes. Na foto, Estrela sorria enorme, e Hélio também sorria. Era a primeira foto dele sorrindo em anos. Ele olhou para aquela imagem por longos minutos e agradeceu em silêncio. Agradeceu pelo sorriso sincero, pela maçã simples, pela segunda chance inesperada. Obrigado, Estrela, murmurou emocionado. Obrigado por me lembrar que eu ainda estou vivo. Guardou o celular cuidadosamente e deitou. Fechou os olhos pesados e pela primeira vez em muito, muito tempo, dormiu em paz profunda, sem lágrimas, sem dor, sem solidão pesada, porque ele não estava mais sozinho. Ele tinha amigos verdadeiros. Ele tinha propósito renovado. Ele tinha uma menina de 5 anos que, sem saber conscientemente, mudou absolutamente tudo. E isso era suficiente. Mais do que suficiente. Era perfeito. O sol forte da tarde de sábado entrava pelas janelas enormes do Bellevue Jardins, desenhando padrões dourados no chão de madeira clara.
Hélio estava sentado confortavelmente à mesa de dominó com o senhor Mário, Dona Cleusa e o senhor Paulo. Jogavam e riam alto. Trocavam histórias antigas. Faziam piadas sobre a idade. Era uma cena comum agora, mas que teria sido completamente impossível um ano atrás. Hélio, você está trapaceando? Dona Cleusa acusou brincando quando ele colocou uma peça dupla. Eu? Nunca! Estou jogando limpo. Tenho certeza que você escondeu uma peça no bolso. Pode revistar se quiser. Todos riram juntos. Hélio sentiu aquele calor bom no peito. O calor de pertencer, de ser aceito, de ter amigos verdadeiros que não queriam nada além de companhia. Joana passava pelo corredor com um carrinho de produtos, mas agora sua postura era completamente diferente. Mais leve, mais confiante, mais viva. Parava para conversar com os idosos, chamava cada um pelo nome, sorria de verdade. Não era mais invisível, era vista, era valorizada. Joana, bom dia, Dona Cleusa chamou. Bom dia, Dona Cleusa, como está? Ótima, estou ganhando do Hélio no dominó. Está não, está perdendo feio. Hélio protestou rindo. Joana riu junto. Vocês são demais. Depois eu volto para ver quem ganhou. Ela continuou o trabalho, mas agora sem pressa dolorosa, sem desespero, sem aquele medo constante de perder o emprego. Tinha estabilidade, tinha direitos, tinha dignidade. Belmira havia recebido alta do hospital na semana anterior. Ainda precisava de acompanhamento médico regular e remédios caros, mas estava finalmente em casa, com a filha, com a neta, vivendo de verdade ao invés de apenas sobrevivendo. Naquela manhã, ela estava sentada na pequena kitnet, olhando Estrela desenhar no chão. Vovó, olha o que eu fiz. Deixa eu ver, minha netinha. Estrela mostrou um desenho novo. Era uma casa enorme com um jardim cheio de flores. E tinha 4 pessoas na frente. Ela, a mãe, a avó e um homem de cabelos brancos. Quem é essa pessoa aqui? Belmira perguntou apontando para o homem. É o vovô Hélio, meu amigo do asilo. Ele é muito legal. Ah, você gosta muito dele, né? Gosto. Ele estava muito triste antes, mas agora ele fica feliz quando me vê. Belmira sorriu emocionada. Você tem um coração muito bom, Estrela, igual sua mãe. Obrigada, vovó. No asilo, Estrela chegou correndo como sempre. Era sábado e Joana tinha levado ela para passar algumas horas enquanto terminavam os serviços extras. A menina estava usando o chaveiro torto que Hélio fez pendurado na mochila pequena. Vovô Hélio! Vovô Hélio! Ela gritou animada. Oi, Estrela! Ele respondeu do meio do jogo. Olha o que eu trouxe hoje. Ela mostrou um desenho novo feito com muito capricho. Era deles dois, sentados na poltrona perto da janela, olhando para fora juntos. Mas dessa vez, o sol estava brilhando forte no desenho, e os dois estavam sorrindo enormes. Não havia tristeza, não havia solidão, só felicidade simples. Ficou lindo demais, Hélio disse genuinamente emocionado. É para você guardar no seu quarto. Para quando ficar triste, você olha e lembra que tem amigos. Vou guardar com muito carinho. Obrigado. Estrela sorriu satisfeita. Você gosta de mim de verdade, né? Gosto muito. Você mudou minha vida completamente. Eu também gosto muito de você. Ela abraçou ele apertado. Hélio retribuiu o abraço, sentindo aquela gratidão imensa crescer no peito. Uma gratidão que nunca ia embora. Dona Cleusa observava a cena com os olhos marejados. Que lindo isso! Que coisa mais linda! É lindo mesmo, o Sr. Paulo concordou emocionado. O Bellevue Jardins não era mais um lugar de abandono e esquecimento. Era um lugar de recomeços verdadeiros, de amizades improváveis, de segundas chances, de vida renovada. A coordenadora observava tudo de longe, encostada no balcão, com um sorriso satisfeito no rosto. Aquele lugar tinha mudado nos últimos meses. Os idosos pareciam mais vivos, mais conectados, mais felizes. E tudo tinha começado com um homem sozinho e uma menina corajosa. É incrível como as coisas mudam.
ela murmurou para si mesma. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr pintando o céu de laranja e rosa, Hélio estava sozinho na poltrona de sempre. Mas não estava olhando para fora com tristeza. Estava olhando as fotos no celular. Fotos com Estrela. Fotos do torneio de dominó. Fotos com os amigos novos. Estrela se aproximou devagar e sentou no chão ao lado dele. Vovô Hélio, posso te perguntar uma coisa? Pode sempre. Você ainda fica triste às vezes? Hélio pensou honestamente. Às vezes sim, mas não como antes. Antes era uma tristeza que não acabava nunca. Agora é só às vezes e passa rápido. Por que passa rápido? Porque eu lembro que tenho você e tenho os amigos daqui e lembro que ainda importo. Estrela sorriu. Vovô, você sempre vai importar. Sempre. Obrigado por tudo que você fez por mim. Hélio disse emocionado. Joana chegou para buscar a filha. Olhou para os dois juntos e sentiu aquele calor no peito. Aquele homem e sua filha tinham criado um laço especial. Um laço que curou os dois de formas diferentes. Vem, Estrela. Está na hora. Já vou, mãe. Estrela se levantou e abraçou Hélio mais uma vez. Semana que vem eu volto. Estarei esperando. Ela saiu correndo. Hélio ficou sozinho de novo, mas a solidão não pesava, não machucava. Era só um momento de silêncio, um momento de paz. Ele olhou pela janela. Lá fora, a vida continuava. Carros passavam, pessoas caminhavam, crianças brincavam, e ele fazia parte disso tudo agora. Não estava mais separado, não estava mais esquecido. O Bellevue Jardins tinha se tornado um lar de verdade. E Hélio Navarro Quintanilha, aos 80 anos, tinha aprendido finalmente a pertencer outra vez. Tudo por causa de uma maçã vermelha, de um sorriso puro e de uma menina que enxergou além da solidão. Uma menina que lembrou a ele que bondade ainda existe, que segundas chances são possíveis. Que nunca é tarde demais para recomeçar. Hélio sorriu sozinho, olhando o pôr do sol. Sorriu de verdade, sorriu de gratidão, sorriu de esperança. E sentiu pela primeira vez em anos que estava exatamente onde deveria estar. Vivo, conectado, amado, completo. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.